Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje eu tenho mais uma dica diário de uma colcha. Se você é novo aqui no canal e não viu ainda, eu tenho uma playlist com todas as dicas desde o início, preparando o tecido para fazer uma linda colcha de patchwork com o bloco Log Cabin. Então, confere, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as dicas para você iniciar essa colcha. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo costurando as faixas que eu te mostrei como cortar no vídeo anterior. Se você não viu ainda, confere na playlist. Eu dei o passo a passo de como cortar faixas maiores que a largura do tecido. Então confere, porque eu preciso aumentar um pouquinho o tamanho da minha colcha e hoje eu vou costurar essas faixas. Então fica ligadinho até o final para não perder nenhuma dica. E se você puder, não esquece de curtir e compartilhar para me ajudar a divulgar essa dica a outras pessoas. Confira também o vídeo anterior, onde eu te mostro passo a passo também desse outro padrão de Log Cabin. Olha só que maravilhoso! Confira todas as dicas aqui na playlist na descrição do vídeo e vamos então lá para minha dica. Hoje eu venho com mais um vídeo então, para finalizar mais um passo dessa colcha maravilhosa. Se você já me acompanha aí nos vídeos, eu venho fazendo essa colcha e venho compartilhando com você como eu faço passo a passo nessa técnica do patchwork de Log Cabin, ou então cabana de toras. Eu venho hoje finalizar a parte das barras, para finalizar no tamanho que a minha cliente pediu. Eu já mostrei no vídeo anterior como eu cortei passo a passo a faixa, que ela vai fazer as laterais todas da colcha. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você ver o vídeo anterior, onde eu mostro passo a passo como corta a faixa dessa colcha. E hoje eu vou mostrar então a dica de como costurar essa faixa, porque é muito importante que ela seja costurada toda alfinetada, porque você pode ter diferença de tamanho se você não alfinetar. Em primeiro lugar, o seu tecido tem que estar engomado, então todos os tecidos que eu uso para fazer todo o meu patchwork eu já engomo sempre antecipadamente. Eu tenho vídeo ensinando aqui no canal como fazer para você engomar o seu tecido, para ele ficar mais estruturado, para você conseguir fazer o trabalho de patchwork mais preciso. Então agora eu vou com você lá para a máquina então, para a gente costurar as faixas. Vou começar então com a faixa das duas laterais que eu já tenho aqui cortado. Eu cortei uma faixa de 12 centímetros. Mas eu ainda vou tirar uma parte dessa faixa, eu deixei ela um pouco maior, porque eu quero visualizar como vai ficar depois. O tecido liso a gente quase não consegue decifrar qual é o direito e o avesso. Aqui eu consigo visualizar porque o avesso ele é um pouquinho mais poroso. Aqui está o direito e eu vou colocar assim, dessa forma. E aí você me acompanha então lá na máquina. É interessante que você apoie a sua colcha aqui do lado, que você tenha uma mesa de apoio para que ela não fique pesando quando você vai costurar. Se você não tiver essa mesa de apoio, corre o risco de você costurar torto aqui na lateral, então é interessante. Antes de começar a costurar, então eu vou colocar aqui os alfinetes. Sempre olhando aqui a margem bem certinha e seguindo os dois tecidos iguais. Nunca esticando nem o tecido da frente, nem o tecido de trás, para que os dois fiquem exatamente da mesma medida. Então, aqui, juntando os dois, eu percebi que ficou uma diferencinha nesse tecido de cima. Então, é interessante que eu volte o tecido, coloque ele aqui retinho, porque ele tem que ficar exatamente nessa medida. Como aqui eu tenho muita costura, ele acaba esticando um pouquinho quando eu vou posicionando. Então, eu não posso fazer com que ele estique, eu vou deixar ele bem retinho e vou colocar mais alfinetes, porque ele precisa ficar exatamente do mesmo tamanho. Você pode achar que eu tenha cortado a tira um pouco menor, mas não, isso acontece muito porque eu tenho muitas costuras e aqui o tecido ele já tá mais molinho, então ele também tem elasticidade e ele vai esticando conforme a gente vai posicionando. Então eu não posso esticar, eu tenho que deixar ele bem retinho, bem leve. E vou colocar mais alfinetes
Vou dar mais uma checada, colocar mais alguns alfinetes. Essa é uma parte muito importante, que não pode falhar, que não pode ficar muito esticado. Vou costurar, então, sempre com as margens de costura para cima. E a margem de costura da sua máquina, então, tem que ser a mesma que você usou durante a colcha para finalizar um acabamento igual. Então, é interessante que você olhe a margem de costura. E agora, abro a margem de costura. Vou fazer a outra faixa do outro lado. Agora eu vou levar lá na mesa para posicionar as outras duas faixas para ficar melhor de alfinetar. E já volto aqui na máquina para costurar as últimas duas laterais. Eu vou checar o tamanho da colcha, agora que eu apliquei as duas faixas, e vou conferir o tamanho bem certinho com a medida da faixa que eu já havia cortado, porque como eu deixei um pouquinho maior, talvez possa ter uma diferencinha ali de tamanho. Meço a faixa também, para ver se ela está bem certinha, então ela ficou exatamente no tamanho, dou uma checada novamente se está certo. E começo colocando os alfinetes. Coloco primeiro numa ponta, depois na outra, e agora vou intercalando, então, dentro da colcha todos os alfinetes, para que a faixa fique bem posicionada. Faço o outro lado também, já posiciono o alfinete, e depois eu volto lá para a máquina e já costuro as duas faixas finais. E aí eu volto com você com as faixas laterais finalizadas. Todo alfinetadinho, agora eu vou lá para a máquina, então, costurar. Então, aqui eu finalizei as barras. Aqui em cima, eu deixei assim para não encostar muito no chão. Aqui do outro lado também. Eu coloquei uma barra um pouco maior. Ela vai ficar menor ainda, depois eu vou cortar. Vou ver como ela vai finalizar o tamanho. Então, eu gosto sempre de colocar um pouquinho a mais, para depois finalizar, então, realmente do tamanho que eu quero. Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar como fazer a montagem e a preparação para o quilting. Como eu coloco a manta, como eu colo o tecido do forro. O tecido do forro eu vou emendar porque eu não tenho um tecido dessa largura. Se você consegue um forro do tamanho, seria o ideal. Como eu não tinha e eu queria algum forro com algum detalhezinho, eu vou usar um tecido emendado, um tecido tricoline com a largura de 1,5. Então no próximo vídeo eu te mostro todos os detalhes de como eu faço a montagem para a preparação do quilting. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder todas as dicas de como fazer a montagem dessa colcha. E se você já é inscrito, se puder, me ajude curtindo e compartilhando. Assim você me ajuda com o crescimento do canal e me incentiva a trazer mais dicas aqui para você. Então eu conto com sua ajuda. E se você também quiser adquirir algum dos tecidos, alguns estão disponíveis lá na minha loja virtual, alguns não estão mais, porque eu usei todos aqui para colcha. Então, se você quiser dar uma passadinha lá, sempre tem novidade. E não se esqueça de me acompanhar nos próximos vídeos para ver como ela vai ficar prontinha, tá? Eu te aguardo então no próximo vídeo. Até mais!